Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa graça e misericórdia de Deus seja sobre as vossas vidas, que o Senhor, Deus, em todo o seu entendimento, vos faça crescer, prosperar na graça e no conhecimento. É o que nós precisamos para os dias atuais vivermos em confrontos, em defesa da nossa fé, em defender aquilo que acreditamos, aquilo que confessamos. Não o que grupos religiosos digam ou que em fontes históricas apresentem com a liberdade de seu conhecimento acerca de tudo que a palavra de Deus ela nos revela. Mas o conhecimento, o conceito bíblico, a palavra de Deus, a revelação, ela é em modo geral aberta para todos aqueles que o buscam. E eu estou aqui nesta noite para transmitir uma palavra de Deus com um singelo tema que diz a segunda vinda de Cristo, ou a segunda volta de Jesus. E é claro que neste tema abordaremos a primeira parte desta mensagem, a primeira parte deste vídeo, para revelar o que a palavra de Deus nos revela acerca da vinda gloriosa de Jesus. Sabemos muito bem que pela palavra de Deus, Cristo veio, manifestou-se seu ministério, morreu na cruz do Calvário, muitos milagres ele operou, muitas maravilhas, e inclusive a todos estes milagres, sinais e maravilhas que ele operou, seu maior milagre ou seu maior acontecimento foi o da sua ressurreição, quando ele voltou à vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, depois deste acontecimento da ressurreição de Cristo, então entraremos ao primeiro tema, a primeira parte dessa mensagem, é que ele prometeu voltar, não é? E em todo canto nós sabemos que muitas pessoas vêm falando que Jesus não vai voltar, que a sua volta é simplesmente uma coisa histórica, é um conto de fada. Mas hoje, pela palavra de Deus, nesta primeira parte, no primeiro tema, nós abordaremos a confiança bíblica de que Jesus vai voltar. E que ele não só falou a respeito da sua volta, mas ele declarou também como nós nos devemos se comportar mediante ao aparecimento que em breve, logo, Jesus irá de aparecer. E para este primeiro tema da confiança bíblica de que Jesus vai voltar, nesta primeira parte, nós iremos ler um texto bíblico da palavra de Deus no Evangelho conforme escreve São Mateus. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. E nós lemos o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Que nos diz a palavra de Deus? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Meus irmãos, observe que neste relato bíblico, Mateus descreve no capítulo de número 24 e o versículo de número 3. Jesus estava no Monte das Oliveiras e seus discípulos, Tiago, Pedro, João, e perguntaram a ele acerca de quando aconteceria o primeiro acontecimento, Jesus se referindo do templo, quando ele estava no templo com seus discípulos, e em particular Jesus também disse, quando eles lhes perguntaram, mestre, vedes que tamanho templo bonito, que pedra, que estrutura, que base, que coluna, que firmeza este templo tem. Aí Jesus disse a ele, porém eu vos digo, vedes tudo isto, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou destruída. Meus irmãos, e em particular Jesus lhe pergunta, mestre, dizem então quando acontecerá estas coisas? E a segunda pergunta é esta, e quando será, não é? Quando haverá, melhor dizendo, ou será a tua vinda? E a terceira pergunta é, e a do fim do mundo? Observe que neste texto os discípulos falam sobre o templo, sobre a volta de Jesus e o final do mundo. A história nos relata, meus irmãos, que os discípulos lhe perguntam sobre o templo, porque Jerusalém, neste período, nesta época, estava edificado. E Jerusalém foi edificado na época da ordem de Neemias. Desde a ordem de Neemias, ele saiu para a reconstrução do templo de Jerusalém. E neste período que Jesus está com seu discípulo, o templo está erguido. Mas lembrando que este templo, quando estava erguido aqui, não foi Neemias que construiu, mas a partir da ordem de Neemias, o templo vem sido reconstruído. E Jesus então explica a ele a primeira resposta de suas perguntas, que no templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E a segunda resposta, Jesus vai dar claramente acerca da sua volta. Quando Jesus ele iria voltar? E a terceira pergunta, quando seria o final do mundo? A consumação do mundo, do século, como muitos interpretam. E meus irmãos, a Bíblia então revela que a resposta primeira foi respondida na íntegra para eles. O templo vai ser destruído, ou iria ser destruído. E a segunda pergunta sobre a volta de Jesus é a pergunta que mais traumatiza muitas pessoas acerca deste conhecimento. Porque muitos profetas, inclusive muitos de religiões, como de seitas e heresias, e eu queria publicar aqui, expressar e publicar neste vídeo, pelo menos 2 profetas que se declararam profeta e que eles assinaram, não é, em seus calendários a volta de Jesus à terra, manifestado, claro, em glória. E um deles foi Joseph Smith, que na época profetizou claramente acerca da sua seita, do mormonismo, que Jesus iria voltar. A segunda resposta, ou a segunda indagação levantada, foi um homem chamado Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, que também na década em que as Testemunhas de Jeová começaram a crescer mundialmente,
ele declarou em seu calendário a volta de Jesus. Inclusive, muitos, como Allan Kardec, como muitos que se dizia profetas, e que muitos ainda em nossa geração se diz profeta, muitos deles, meus irmãos, não passaram de um profeta verdadeiro, mas de falsos profetas, por dizerem, decretarem a volta de Jesus sobre a terra. E nisto, meus irmãos, os discípulos queriam saber, mas Jesus não diz o dia nem a hora em que ele vai voltar. Mas ele deixou elementos, ele deixou, podemos dizer, caminhos para que possamos compreender acerca da sua volta. E aqui está, inclusive, a primeira parte desta mensagem é sobre a volta de Jesus. A própria Bíblia afirma claramente: Jesus, pois, disse que iria voltar. Ele disse, Jesus falou que vai voltar. A sua vinda em grego é parousia, aquele que estará presente, aquele que virá, aquele que manifestará. E esta parte indica a Jesus como a sua segunda e gloriosa volta a este mundo para levar os salvos. E é interessante que ele mesmo disse, Jesus falou que ele iria voltar. E para isso, a sua volta, e para isso, a Bíblia deixa escrito claramente em Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 42. A Bíblia nos diz, primeiro ponto em que Jesus deixa claro acerca da sua volta. Está escrito, Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus manda vigiar, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Primeiro ponto para quebrar todo o protocolo assinado sobre a volta de Jesus é que nós, a igreja, ninguém sabe a volta que Jesus irá de vir. Ninguém sabe. Mas, meus irmãos, a Bíblia também diz que ele mesmo virá. E para isto, ele nos disse que devemos que estar preparados ou prontos. Segundo Marcos, capítulo de número 13 e o versículo de número 32. A Bíblia nos diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está revelando que ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, senão o Pai. Aqui prova, está claro, que ninguém pode decretar a vinda de Jesus gloriosa a esta terra, porque ninguém sabe. Se alguém chegar para você e dizer, Jesus vai vir tal dia, Jesus irá voltar este dia, Jesus está vindo neste dia, a resposta bíblica para em defesa da sua fé é: não acrediteis, não caiais nestas falsas profecias, não ir adiante destes profetas, porque sobre a minha volta, dia e hora, ninguém sabe, somente meu Pai.
Meus irmãos, é interessante também que nós temos que esperar Jesus. E a única forma de esperá-lo, além dos discípulos interrogarem a ele, e nós interrogarem a Jesus, quando Jesus voltará, a única forma não é ter a ansiedade em saber o dia nem a hora que ele vem, mas em perseverar na vigilância, em oração, porque a certeza clara mostrará que um dia ele vai voltar. E esta é, claro, a esperança da Igreja de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que é a forma que Jesus espera que a sua igreja esteja: vigilante, alerta, perseverante, unânimes, fiéis, aleluia, dando bom testemunho, porque a volta de Jesus fará com que muitos serão envergonhados, mas ele nos deixou alerta, e o seu alerta ainda continua acerca disso. Veja em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 36. A Bíblia nos diz, capítulo 21, versículo 36. Diz a Bíblia: vigiai, pois, em todo o tempo. Vigiai, pois, em todo o tempo. Todo tempo tem que estar vigilante. Em todo tempo tem que estar fiéis, num bom consenso. E ele diz: vigilantes, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Observe que Jesus declara: tem que estar vigilantes, orando, para que tudo que aconteça não vos sobrecarregue e vos leve, mas que vocês estejam em pé diante do Filho do Homem, que irá voltar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que não só Jesus explicou isso aos seus discípulos. A Bíblia não explica somente para uma igreja atuante, nem para uma igreja que no século 21 está pronta para ouvir a mensagem da volta de Cristo e, claro, do arrebatamento da igreja que acontecerá na vinda do Senhor Jesus. É interessante, meu irmão, que não só Jesus afirmou, mas também os seus discípulos, isto é, os apóstolos, desde a igreja primitiva do começo dos séculos do cristianismo até uma igreja atual deste século, elas guardam esta volta em seu coração de que Jesus, ele brevemente irá voltar. E a Bíblia diz claramente: porque além de Cristo prometer esta volta, também pessoas prometeram também quando ele iria voltar. Ou melhor, que ele iria voltar. Não quando, mas que ele iria voltar. E isso declara também, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 8 ao 11, a Bíblia nos diz, Lucas escrevendo o relato de Atos dos Apóstolos: Jesus, após proferir a virtude do Espírito Santo, que desceria sobre a igreja do Senhor na terra, ele disse: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos.
e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Aleluia! E os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os anjos consolam claramente, literalmente, aquele povo que estava vendo Jesus sendo elevado às alturas. E quando a nuvem cobriu Jesus, e a sua visão foi cobrida pela nuvem, Jesus tinha sido recebido na glória, conforme na visão Davi disse: abram portas celestiais, ou portas abram no céu, porque está entrando o Rei da Glória. E é este Rei da Glória que Davi teve a visão em seu pensamento, que as portas do céu estavam abrindo para ele entrar, e os anjos entoar uma nova canção, um novo cântico, uma nova música ao Senhor, Rei, Senhor dos exércitos. É este mesmo que foi recebido entre vós, que foi recebido no céu, há de vir, de voltar. Ele irá voltar. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora, como é que ele vai voltar? Para isso, meus irmãos, nós iremos preparar uma segunda parte desta mensagem, porque hoje estamos afirmando claramente pela Bíblia que Jesus vai voltar, e que isto é necessário a igreja ser entendida e alertada, em pôr da posição de vigilância, de estar como Ezequiel de atalaia, e não se confundir com qualquer voz profética, com qualquer livro profético. O maior livro profético da revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. E quem estuda a palavra de Deus, quem a compreende, quem aceita pela fé, a quem o Espírito Santo quer revelar, ele não se embaraça com qualquer voz ativa, porque ele conhece a voz da Bíblia. E a voz da Bíblia é a voz do seu pastor, é a voz do nosso pastor. Muitas pessoas não estão mais ligando, nem dando atenção para esta mensagem, mas esta mensagem é necessária, porque Jesus irá voltar e nós temos que estar diante dele digno, para que possamos ser achados não despercebidos, mas fiéis, guardados na palavra de Deus. E para isto, meus irmãos, estudaremos e daremos uma segunda parte tremenda, que é acerca dos sinais que antecederão. A palavra usada como anteceder são sinais que acontecerá antes que Jesus venha. E é estes sinais que nós passaremos a este conhecimento. É os sinais. Porque todos os sinais que acontecem na terra, ou todos os sinais que acontecem em todos os cantos do universo, muitas das vezes não são sinais bíblicos. São sinais que simplesmente a natureza, e são simplesmente coisas da terra, por elas harmonizar o peso catastrófico de acontecer, mas que não é sinal que a Bíblia de fato menciona. Então, pela Bíblia, nós entenderemos que os sinais que vai anteceder até a volta de Jesus
nós iremos estar aqui para, nesta transmissão, estar a igreja do Senhor. Meus queridos, e para resumir, eu queria vos dizer que acerca da volta de Jesus, a Bíblia também claramente revela, glória a Deus, na carta de 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele virá como o ladrão, e isso é claro, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de número 2. O apóstolo Paulo nos fala claramente, quando ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia aqui não se refere ao dia da ira, ao dia em que o Cordeiro irá manifestar a sua ira. Mas Paulo, pela revelação, está dizendo que o dia do Senhor, se referir à sua volta, será como um ladrão de noite. Outra coisa é que nisto, meus irmãos, a sua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, conforme Mateus capítulo 24, versículo de número 35, Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele afirma que as palavras dele são fiéis e verdadeiras, e que tudo vai passar, mas as suas palavras não hão de passar. E outra coisa, ele vos declara: a vigilância, meus irmãos, é importante. Não adianta viver só em oração, temos que viver em vigilância. Vigilância é estar em vigia, em guarda, usando a expressão mais popular, em atalaia, preparados, prontos. E em Mateus capítulo 25, versículo 13, Jesus diz claramente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E se vocês, ou melhor, se nós tiver preocupado com muitas coisas que acontecem no mundo, e coisas que acontecem e pensamos que já é a volta de Jesus, não temos que ficar atônitos, não devemos se preocupar, porque a palavra de consolo de Cristo está clara, está firme. Cristo teve seu propósito, e o seu propósito foi de alertar a sua igreja. Irmãos, muitas pessoas alertam a igreja de maneira totalmente equivocada. E o alerta de certos pregadores é fazer com que o rebanho da igreja fique firme pelas bênçãos, pelas prosperidades. Mas a Bíblia diz, Jesus acerca disso vos declara, que ele passou e que nós devemos que passar. É preparar a igreja, firmar a igreja em vigilância, em perseverança, em ser fiel, em ser santa. Muitos irmãos irão se perder, irão ir destino à perdição, muitas das vezes, não por falta de conhecimento próprio seu, mas porque muitos ensinadores e pregadores não passam esta mensagem aos seus corações, em preparar as vidas, em amadurecer seus conhecimentos acerca da volta de Jesus. E é por isso que vivemos o pior período. E o pior período que vivemos é este. É que em tudo os irmãos crêem, em tudo os irmãos acreditam, em tudo os irmãos dizem que é, em tudo os irmãos falam que é Deus, que é Jesus. E muitas das vezes não é Jesus, não é Deus. Por quê? Porque nós pregadores se preocupamos com pregações que atraem pessoas a somente cultuarem,
mas não trai pessoa a estar em Cristo, a estar prontos para morrer por Evangelho. Mas Jesus diz claramente: coisa boa vocês perguntaram a mim. Talvez Jesus disse isso, meus irmãos. Coisa boa vocês me perguntaram. É sobre acerca de minha vinda, da minha volta. Isto está claro, irmão, que os discípulos amavam e amaram a volta de Jesus. Como a igreja deve amar, se apegar, deve estar firme nisto, em que ele nos disse que a sua volta será repentina, como um ladrão. Ninguém espera, mas muitos serão pegos de surpresa. Mas os que estiveram prontos, preparados, escutem a voz de Deus, vigiem, se preparem, despertem, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. O mundo está indo de mal a pior. O mundo está indo de consequência na contramão de Deus e vivendo as consequências dos seus pecados. Mas a igreja não deve se embaraçar com isto. A igreja tem que estar firme, de pé. Muitos serão surpreendidos naquele dia. E Jesus só vai voltar, aleluia, para buscar a sua igreja, ao pecador arrependido, a pessoas que crê no Senhor Jesus. E nisto o Espírito Santo fala que é tempo de nós nos prepararmos e estarmos sempre prontos, porque a volta de Jesus vai acontecer a qualquer momento. E o momento que irá acontecer é no momento dos seus sinais. E a não preocupação é esta. Em João capítulo 14, versículo de número 3, Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Por quê? Porque quando ele disse isso, ele falou: eu vou voltar. Então, meus irmãos, chegando aqui para resumir esta reflexão bíblica maravilhosa, é firmar o propósito no seu, no meu coração, no seio da igreja, que Jesus irá voltar. Glória a Deus. E logo estaremos na segunda parte desta mensagem, em que a volta de Jesus, como hoje claramente mostramos que vai acontecer, mas aí então virá os sinais que antecederão as vindas de Jesus. Meus irmãos, concluindo este vídeo, a Bíblia diz claramente que a segunda vinda de Jesus será pessoal. Jesus virá pessoalmente, diz a Bíblia. Será uma única vinda. Só existe uma só vinda de Cristo. Um só único arrebatamento. Não existe dentro da Bíblia. Não estou falando raízes teológicas. Não estou falando estudo teológicos. Estou falando do estudo bíblico. A Bíblia clara, é a Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma segunda vinda de Jesus. E que esta segunda vinda, a Bíblia diz que os salvos serão arrebatados a se encontrar com o Senhor. E também haverá as bodas do Cordeiro, o milênio. Mas isso é sequência da Bíblia.
Mas nós, na segunda parte desse tema, estudaremos os sinais que antecederão a volta de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhe este vídeo, compartilhe. Nós iremos deixar no canal do YouTube o like para que você possa compartilhar. Nós estaremos sempre meditando na palavra de Deus acerca do estudo, porque tem muitas pessoas confusas acerca disto. E que Jesus virá e virá. Não, Jesus virá, ele voltará. A igreja espera o seu Senhor, que é Jesus. E a confiança desta é que um dia nós iremos se encontrar com ele. Nós vamos ser transformados em corpo glorioso. Seremos arrebatados juntamente com aqueles que hão de ressuscitar primeiro, e nós ser arrebatados e se encontrar com o Senhor dos ares. Assim estaremos com o Senhor. Então, meus queridos, Deus possa vos abençoar, Deus possa continuar com a sua mão estendida sobre a vossa vida, e nós estaremos aqui numa segunda parte, logo em breve. Quais os sinais? Que sinais são esses, de fato, que a Bíblia mostra que acontece e que de fato se enquadra no estudo bíblico da segunda volta de Jesus? Deus continue abençoando, Deus continue fortalecendo a vossa vida em Cristo Jesus. Não se esqueça, Jesus está conosco. Amém? Deus continue vos abençoando.